Nós iremos hoje falar sobre, estamos tratando nesses dias sobre as obras de Jesus. E este será a nossa jornada durante todo o ano de 2023. Para o ano nós temos como lema, ou como tema anual, andando nos passos de Jesus. Todas as lições dadas aqui aos adultos, aos jovens, adolescentes, ministério infantil, terão o mesmo foco. É de fazer com que nós, como Igreja do Senhor, possamos conhecer Jesus Cristo de fato, de verdade. É tê-lo como o grande modelo, aquele para que nós possamos olhar para ele e diante das circunstâncias, da forma como ele agiu e reagiu dentro do seu contexto como Deus homem e como homem Deus, nós também possamos andar seguindo como nosso grande exemplo. O Rafael, ele já falou um pouco sobre a questão dos milagres, mas neste mês passado e neste mês de janeiro, nós estamos adotando este livro deste pastor norte-americano, chamado Mark Jones, e o livro, o nome do livro é O Conhecimento de Cristo, editora Monergismo. Eu indico que você compre este livro. É um livro muito de fácil compreensão e de um conteúdo muito consistente e simples para que a gente possa colocar em prática aquilo que nós, na nossa caminhada, vamos conhecendo sobre a pessoa de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 2. João, capítulo 3, versículo de número 2. Eu vou ler o versículo que diz assim. João, deixa eu voltar aqui para ver se esse é o texto mesmo. João 3, 2. Diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos se dirige a Cristo com a seguinte palavra. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. Mas se você ler o texto com muito cuidado, você vai perceber que Nicodemos, sendo um mestre também, um importante membro do Sinédrio, Nicodemos está dirigindo esta palavra com uma certa ironia a Cristo. E Cristo responde a Nicodemos com ironia também. Nicodemos, você que é mestre, e quando eu falo das coisas comuns, ordinárias, você não compreende? Como é que você vai compreender quando eu falar das coisas espirituais? Porque eu estou falando para você, basta você nascer de novo, e você não está entendendo. Então, a Escritura contém também estas expressões de ironia. Deus usa também de ironia. Você quer ver outro momento de ironia de Deus com a fala dele? Salmo de número 2, diz que os reis, os príncipes, os governantes da terra se unem para levantar contra Deus e contra o seu ungido, o seu filho. Versículo 4, o Davi diz, Deus ri deles. Porque junta-se todos os poderes do mundo, jamais poderão competir, igualar-se ou vencer a Deus. Então nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Você já parou para perguntar por que Jesus realizou milagres? Quais os propósitos? Porque é isso que nós temos que fazer quando lemos não só o texto bíblico, mas toda a literatura nós temos que inquirir, e o Rafael disse na introdução, perguntar, questionar, por que Jesus realizava milagres? Olhamos para o Antigo Testamento, e cadê o microfone sem fio? Cadê ele? Aqui. Pode ficar ligado aí que nós vamos pedir alguns para participar.
voltamos ao Antigo Testamento, e alguém lembra em qual período foi que os milagres começaram a acontecer no Antigo Testamento? Não, eu falo, tá, da criação, tá, mas eu falo na forma ordinária, do transcorrer da história. Sim, quando Deus liberta. Deus, logo no início do Antigo Testamento, Deus vai chancelar que Ele é Deus por meio dos milagres, sinais e maravilhas que Ele opera no Egito, não é verdade? Aquele é o período dos pais. Passa-se o período dos pais, vem o período dos profetas. Como é que alguém ia receber Elias, Eliseu ou outros profetas como profetas, somente por eles falar, assim diz o Senhor? Então, os milagres vêm para testificar que aqueles homens representam a Deus de fato e de verdade. Elias, Eliseu, eles, pelo poder de Deus, realizaram vários e vários milagres, inclusive ressuscitar mortos. Lembram? Passa-se o período onde entra o período apostólico, e dentro do período apostólico, o Rafael já disse aqui, eles também precisavam de chancelar a autoridade deles, conferida por Cristo. No final do capítulo 28 de Mateus, se não falha a memória, versículo 19, onde a autoridade é dada a eles, para que eles, no nome de Jesus, pudessem ir, ensinar, pregar, e logicamente que viria juntamente com a pregação, o ensino, os sinais e prodígios e maravilhas. Quando Jesus começa a realizar milagres, este também é o fato. Jesus era o Messias aguardado, anunciado pelo Antigo Testamento, que ele nasce de uma virgem, ele começa a desenvolver seu ministério, mas como é que as pessoas iriam acreditar que ele de fato era Deus? Só por aquilo que ele estava falando, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, as pessoas confiariam? E nós somos muitos tendentes a ver para crer. Nós somos assim. Então Jesus, como Deus homem, homem Deus, precisava também trazer aqueles sinais para que aqueles que estavam próximos e distantes como nós, pudéssemos, por meio do testemunho local, in loco, ou por meio da Escritura, crer que Jesus de fato é Deus, de fato e de verdade. Porque todos os milagres realizados no Antigo Testamento, operados por Deus, e logicamente Cristo estava operando no Antigo Testamento, são os mesmos que Jesus realiza. E tudo começa aonde? Jesus começa a desenvolver o seu ministério. Qual que é o primeiro milagre de Jesus? Alguém lembra? Nós vamos chegar lá. Mas antes, como Messias, Deus, ungido de Deus, Jesus realizou milagres a fim de autenticar o seu ministério. Como Moisés recebeu o poder para fazer o mesmo na validação de seu próprio chamado. Então, tudo o que Cristo disse foi vindicado pelo fato de poder realizar milagres. Jesus era Deus, e mesmo ele dando todas as provas, fariseus, saduceus, os que estavam próximos, os seus próprios discípulos estavam sempre pedindo a ele sinais. Sempre pedindo, quando Jesus falava alguma coisa, eles diziam, realiza o milagre para que a gente possa crer que de fato isso é a verdade. Sendo que Cristo é a verdade, é Ele Deus, e não o milagre em si. Então os milagres têm este propósito a princípio, e tudo vai começar com o seu milagre, o seu início, o seu ministério de milagres, num casamento, em João, capítulo de número, alguém lembra? Está aí, João capítulo 2, a partir do versículo 11, Jesus, ele começa a desenvolver o seu ministério, e ele foi convidado para um casamento, em Caná da Galileia. É bem no início do ministério de Jesus Cristo. E dentro, na festa, acontece um fato inusitado.
o vinho acabou. Dentro do contexto judaico, o vinho acabar numa festa de casamento, até mesmo uma reunião comum para o hospedeiro, ou para aquele que recebia os convidados, era uma desonra, era algo vergonhoso, vexatório. Então Maria, mãe de Jesus, sabendo do que estava acontecendo, chega em Cristo e pede para que Cristo pudesse intervir na situação. E se você lendo o texto, você vai perceber que parece que a resposta de Jesus para sua mãe é um tanto quanto rude. Ainda não é chegada a minha hora. Não é isso que Jesus disse para sua mãe Maria? Todas as vezes que você ouvir esta expressão, que Jesus verbaliza, ainda não é chegada a minha hora, ele está fazendo referência à cruz do Calvário. Porque todos os seus milagres, todas as suas falas apontavam para a cruz. Tudo iria se consumar lá na cruz, nele mesmo e com ele mesmo. Então o texto é muito claro, quando Jesus, de uma forma miraculosa, ele pega seis talhas, cada uma com 100 litros de capacidade, e de uma forma miraculosa, elas estavam cheias de águas, porque Jesus manda enchê-las, e Jesus então manda que o mestre-sala, o maître, aquele que conhecia da especificidade do vinho, fosse experimentar, e quando ele experimenta aquele vinho, ele fica atônito. Como é que pode você servir o bom vinho no final? 600 litros de vinho, foi aquele milagre, naquele momento. Só que a gente fica preso no milagre, e a gente nunca perguntou, qual o propósito deste milagre? Primeiro, se você pensar dentro do próprio texto, vamos lá. Olha o que o texto vai dizer. Primeiro, olhando para o milagre, João deixa muito claro que aquele ato miraculoso dele fez com que os discípulos crescem nele. É João que está dando esse testemunho. João é um discípulo, está no início da sua caminhada. Mas aquele ato já faz eles olhar para todo que eles conhecem, da Torá, dos profetas, e eles começam, naquele primeiro milagre, os seus discípulos creem em Cristo. Está lá no texto, você pode conferir. Capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Mas há um segundo propósito. O segundo propósito é que neste ato, o texto diz que Cristo fez isto, e neste ato a sua glória foi manifesta no meio daquele contexto, ou dentro daquele contexto. E nós temos que entender que todas as vezes que a Escritura fala sobre glória, a glória de Deus, a qual ele diz que ele não comunga, ele não partilha, ele não a dá a ninguém, nós estamos falando de um atributo que é unicamente exclusivo de Deus, que Deus não comunicou este atributo, não deu a nenhum outro, a não ser a Ele mesmo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles sim é que portam a glória de Deus, a manifestação exata, precisa, poderosa, soberana de que é Deus. Então eles, diante daquele fato, olham para Cristo e vê a glória de Deus sendo manifesta no meio deles. Isso chama a atenção de todos os discípulos. A gente tem que entender que o que João está falando é algo que ele escreve pós-acontecimento. Então João, ele vai selecionar muitos milagres, e você vai perceber que João é aquele que mais fala sobre milagres. E lá no final do livro de João, ele vai dizer que Jesus realizou muitos milagres, além do que ele havia colocado no Evangelho, e que se fosse registrar todos os milagres que Jesus havia realizado, todos os livros da terra não caberiam. Então vocês possam imaginar a quantidade de milagres que Jesus realizou durante os seus 3 anos de ministério. Aqueles que foram colocados na Escritura foram somente aqueles que os discípulos selecionaram para trazer uma mensagem para nós, para dizer:
Ele é Deus. O microfone aqui na frente, por favor, com a Cris. Pastor, voltando um pouco no que o senhor falou. Sim. Por que o senhor acha, ou tem alguma explicação assim, por que Cristo questionou a mãe dele com relação a isso? Porque por ela tê-lo apontado, por ela levantar essa questão de colocar ele para fazer esse milagre, parece, né? Sim. Eu acredito que esta forma como Jesus se dirige à sua mãe é porque a sua própria mãe ainda não havia entendido, tido uma compreensão exata do tempo ministerial de Jesus e o que culminaria no seu próprio ministério. Porque você vai começar a perceber, e nós vamos ver agora há pouco, que alguns milagres que Jesus realizou, logo no início do seu ministério, ele realizava um milagre e pedia para que as pessoas não divulgassem. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito de desenvolver o seu ministério no período que ele sabia qual era o período de 3 anos. E se ele fosse ficar só realizando milagres, e a multidão não ia deixar ele desenvolver o seu ministério, não que a multidão ia impedi-lo, mas o fato é que Jesus, quando ele operava certo milagre, nós vamos ver aqui, ele pedia para um enfermo, vá ao sacerdote, um leproso, não fale para ninguém. Por quê? Porque o texto deixa claro, se isso fosse divulgado, e mesmo assim foi divulgado, Jesus, incansavelmente, além de desenvolver todo o seu ministério na íntegra, ainda tinha que dedicar tempo para cuidar da multidão que ia até ele somente por causa dos milagres. Sim. Mesmo assim, ele fez. Sim. E a impressão que eu tenho, quando ela chega com essa colocação para ele, Sim. Que não foi o primeiro milagre que ele fez na vida, assim, né? A impressão que eu tenho, não sei se é real, porque ela já sabia que ele ia fazer alguma coisa. E se não devia, porque a gente fica com a impressão assim, se não devia, por que fez? Pois é, mas aí sempre aquela questão de lógica, a gente tenta buscar uma compreensão de um texto da Escritura pela lógica humana, e nós temos que compreendê-lo pela lógica de Deus. Segundo aqui, primeiro, a Escritura não dá para nós que Jesus, a não ser o primeiro milagre, ele não realizou nenhum outro. A Escritura não diz isso, porque a Escritura não fala para nós, a não ser de quando Jesus foi aos 12 anos, apresentado no templo para a sua emancipação, né, de fé, né? Não há um relato da adolescência, da juventude, da mocidade de Jesus. Não há. A Escritura, todos os evangelistas são claros ao dizer que foi neste momento, a partir dos 30 anos, que Jesus dá início ao seu ministério. Antes não há nada. Então, se não há nada registrado, a gente fica com o que está registrado na Escritura, para não ficar confabulando, né? A segunda questão mas por que então que ele realizou? É a mesma coisa de você perguntar, ok, Jesus sabia que eu era pecador, antes da fundação do mundo, e que você também. Por que ele me salvou e salvou você sabendo que a gente era pecador? Você entende? Porque a resposta é uma só. Jesus me salvou, te salvou, assistiu a todos aqueles, até os que iam por forma de interesse, porque ele é Deus amoroso, compassivo, um Deus que se dedica exclusivamente àquilo que ele é. Você está entendendo? Então, este é o caminho. Então, a gente sempre tem que trilhar por aquilo que a Escritura nos aponta. Então, eu fico com aquilo que a Escritura está dando para nós. Este foi o primeiro milagre. E este primeiro milagre já diz para nós que há uma nova era sendo aberta, há um novo momento sendo celebrado, que é a chegada visível desta nova era agora, dado um start pelo próprio Jesus, onde tudo aquilo que outrora foi destruído pelo pecado, Jesus vai mostrar que ele tem poder para restaurar tudo, e ele vai mostrar isso por meio dos atos miraculosos que ele vai fazer.
Porque se você pegar a Escritura e perceber que esta era gloriosa inicia num casamento, quando você encerra o último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, vai encerrar num casamento. Aquilo que Jesus está fazendo aqui agora, neste ato miraculoso, em Caná da Galileia, num casamento, onde ele restaura a alegria, onde ele tira a vergonha do dono da casa, ele tira o vexame daquele homem, sabe, onde ele coloca as coisas no seu devido lugar, tudo aponta para aquele momento glorioso, onde diz que ele é o noivo, e a igreja é a sua noiva, que ele está indo de encontro para a sua noiva, para na consumação de todas as coisas, toda a nossa vergonha, tudo aquilo que foi tirado do lugar, desfocado pelo pecado, ele é o Deus poderoso para trazer tudo no seu devido lugar e restaurar tudo. Esse é o nosso Cristo. Então, este primeiro milagre, ele aponta esta glória de Cristo, para dizer que, desde o seu primeiro ato miraculoso, acreditem, Ele é Deus. Ele é Deus. E aí, lê a Escritura com esta visão do todo. Diga, Ieda. Pastor, eu sempre pensei nesse texto, sendo o primeiro milagre, né, nessa questão que o senhor falou aí do casamento, tirar a vergonha, que é tirar a vergonha nossa do pecado, né? E quando ele fala, não é chegada a minha hora, ele está apontando para a cruz mesmo, que é o derramamento de sangue. Sim. Tanto que o sangue, a água que foi transformada, foi em vasilhas que era para fazer a purificação. Sim. Então, assim, eu sempre pensei nesse texto, quando ele responde a Maria, olha, esse milagre vai ser feito agora, mas não é esse o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre vai ser lá na frente, quando chegar a minha hora. Isso mesmo. Você lembra quando lá na cruz o soldado pegou uma lança e perfurou Cristo? O que é que saiu dele? Alguém lembra? Água e quê? Água e sangue. Vocês entendem o que é que os evangelistas estão criando um enredo real, inspirado, para nos levar para a cruz do Calvário? Quer ver o outro milagre? O milagre onde ele multiplica os pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns historiadores dizem que ali tinha em torno de 20 a 25 mil pessoas. Aquela multidão está atrás de Cristo, porque Cristo está realizando milagre. Quem que não quer ser curado da sua enfermidade? Qual o cego que não quer ter a sua vista restaurada? Mas além disso, você vai perceber que este momento, deste milagre que Marcos narra, é logo após aquele momento onde Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele traz e expõe o sermão da montanha, o sermão do monte. Você vai ler Mateus capítulo de número 5, na sua introdução, versículo 1. Jesus, ele expõe o sermão da montanha para os seus discípulos, mas havia junto com os seus discípulos uma multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus. Todos que ali estavam criam em Jesus? Não. Dentro daquela multidão que estava com Cristo havia os inimigos de Cristo? Sim. Fariseus, saduceus, herodianos, aqueles que não criam mesmo e nunca creram. Mas havia um grupo específico de discípulos, como nós, atentos com os ouvidos e os olhos em Cristo Jesus. Término de toda aquela demanda de ensino, um dos discípulos chega em Cristo e diz: o povo está com fome. Vocês têm que lembrar que Jesus é onisciente. Será que Jesus não sabia? Primeiro. Segundo, Jesus diz: então tudo bem, vai lá e dá vocês mesmos de comida a eles. Algo impossível, gente. Jesus sabia o que ele ia realizar, mas diz que Jesus, ele com alguns alimentos, pequena quantidade, ele ora em graças a Deus o Pai, e ele multiplica aqueles pães e peixes. Diz que todos comem e sobram. O que é que esse milagre está dizendo para nós? É para você responder. O que é que este milagre
está mostrando para nós, por meio da Escritura, que nos leva lá para a cruz do Calvário. Fala, Fernanda. Hã? Vamos lá? Quando as Escrituras apontam que a gente tem que... quais são as nossas prioridades e que o Senhor vai nos suprir em todas as nossas necessidades, não as nossas vaidades, né? Isso. Agora vocês observam o que Jesus diz em João capítulo 6, a partir do versículo 26. Ele diz: eu sou o pão de Deus que desceu do céu. Todo aquele que comer de mim, jamais terá fome. Lembra que Deus lá no deserto, 40 anos alimentou aquele povo com o quê? Com quê? Pão, maná. Deus dava o pão diário para o seu povo no deserto, 40 anos. Mas alimentaram ele também com carne, cordonizes, codorna, todos os dias. Eu fico pensando, se eu tivesse naquele momento, comendo aquele pão e aquele pedaço de peixe, pensando, gente, isso aconteceu por 40 anos lá no deserto. E agora eu escuto o meu mestre dizendo, eu sou este pão, eu sou o maná verdadeiro. Se você comer de mim, e lá o que Jesus não está falando literalmente, né? Mas se você crer em mim, você nunca mais vai ter esta fome, esta necessidade de Deus, de que só pode ser suprida por Deus. Eu sou este pão, que todo homem tem fome, que se não comer de mim, jamais vai ter a sua necessidade suprida. É isso que Jesus está dizendo para nós. Então os milagres, eles apontam para a cruz do Calvário, e para um Deus que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, em todas as áreas. Porque até mesmo o pão diário que vem à minha mesa, e à sua mesa, é dado por Deus. É por isso que Ele nos diz que nós devemos orar em gratidão pelo alimento que nós temos na mesa, porque no fim de tudo, quem nos deu foi Ele. Mas, olha outro milagre interessante. Está lá em João capítulo 9, versículo de 1 a 3. Este é um texto interessante. Vamos lá no texto, para vocês entenderem rapidamente de 1 a 3, João 9, de 1 a 3. A cura de um cego de nascença. Nunca na história bíblica havia acontecido esse milagre. Então era algo assim que não tinha nem nas narrativas históricas. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Ele está com seus discípulos. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais deles? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais deles. Mas isso aconteceu para quê? Para que nele manifestem as obras de Deus. Primeiro que dentro do contexto, o judeu tinha uma concepção errada de que as enfermidades que as pessoas carregavam em seus corpos eram promovidas pelo pecado. Aquele que estava leproso porque pecou, o cego porque ele ou seu pai pecou. Essa era a forma da crença geral, e lógico que não é a crença ou a forma como a Escritura nos transmite. Mas Jesus já deixa claro aqui o primeiro ensino. Primeiro ponto: não foi nem ele e nem o pai dele que pecou. Ele nasceu cego. E você sabe por que isso acontece? Qual é a origem de uma pessoa nascer cego, ou com problemas físicos, mentais e outros? Sabe qual que é a origem disso? A queda. Depois da queda, todos nós ficamos nesta condição, espiritualmente falando, cegos. Cegos. Todos nós estávamos nesta condição. Cristo entrou na minha história, na sua história, na história deste jovem aqui, para restaurar-lhe a vida, ou a visão física e espiritual. Antes de Cristo entrar na minha vida, irmãos, você poderia falar de Jesus para mim, ler texto bíblico inúmeras vezes. Eu cansei de ouvir de pessoas falar para mim:
Às vezes de forma amorosa. Jesus te ama. Jesus deseja que você se entregue a Ele. Ou outras vezes eu ouvi o seguinte: se você não mudar de vida, você vai para o inferno. De uma forma ou de outra, eu sempre ouvi. Mas eu era cego. Eu nunca consegui. Eu li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia desde os 9 anos de idade. Se teve um livro que sempre me fascinou, foi a Bíblia Sagrada. Sempre li. E a única convicção que eu tinha na minha vida, na minha juventude para frente, é que um dia eu ia ser crente. E eu dizia isso muitas vezes depois que eu tinha dado cheirado uma carreira de cocaína, ou terminado de fumar uns 3 baseados. E na fala com o grupo eu falava: um dia eu vou ser crente. Que eles falavam para mim: você está viajando, você está doidão. Era a única convicção que eu tinha na minha vida: um dia eu vou ser crente. E esse dia chegou. Cristo tirou a minha venda. Cristo tirou as escamas dos meus olhos e me deu vista. Eu pude enxergar aquilo que eu não enxergava, que são as coisas espirituais. Ele me deu vida. E aí Jesus, nesse cenário, quando ele cura esse jovem, ele começa a dizer: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, o que é que vai acontecer com ele? Nunca mais vai andar aonde? Aonde? Nas trevas. Entende aquilo que Jesus está nos ensinando? Que aquilo que é mais comum, mais ordinário para nós, e que nós lemos tantas vezes nas Escrituras, mas que a gente nunca chega ao ponto que deveríamos chegar. Então, esta restauração que é dada a este jovem, já apontava para aquilo que ele já havia definido, junto com a Trindade, a fazer por todos aqueles que nele crê, e ele decretou isso antes da fundação do mundo. É por isso que quando ele dá ordem para Isaías, vai dizer aquele meu povo, Israel, que é duro na queda, fala a minha palavra para eles, mas quando você falar, eles não vão ouvir. Eu vou fazer com que eles não ouçam. Eles vão olhar, mas não vão enxergar. Eu vou fazer isso, porque eu que vou fazer eles ouvir e enxergar da forma como eles deveriam enxergar. Então, tudo aponta para aquele momento glorioso na cruz do Calvário. Mas aí vem a cura das enfermidades. E você vai perceber, eu quero que depois você tire um tempo para ler Mateus capítulo 8 e Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 8, capítulo 9. Mateus, ele faz uma seleção dos grandes milagres realizados por Jesus para dizer àqueles que iam ler o seu evangelho. E para nós, creiam, ele é Deus. E lá está todos estes: ressurreição de mortos, alimentos aos famintos, cura a cegos, enfermidade de todas as formas, leprosos, e ainda o seu embate com os demônios. Tudo é apontado para ele. Então, quando o pecado entra por meio da desobediência de Adão, nós fomos completamente desfocados, ou a nossa forma de perfeição antes, ela foi completamente destruída por causa do pecado. E é por isso que existem as enfermidades físicas, as tragédias, o caos na natureza, tudo é por causa do pecado. Então, quando vocês que estão da área da saúde, que vão tratar uma enfermidade, e quando vocês vão lá pesquisar, estudar atrás de uma enfermidade, não são todos que têm essa concepção que vocês têm por estar aqui na igreja e por ler a Bíblia, de que aquela enfermidade, ela destrói um corpo humano, mas ela teve um princípio na desobediência de Adão e Eva, e que só Deus pode restaurar. E nós temos muitos e muitos testemunhos de pessoas que receberam a cura de forma miraculosa, testificada pela medicina, e que não se renderam a Jesus. E nunca vão se render. Então, milagre nunca tem propósito de salvação, mas de testificação de poder, de que Deus é Deus. Entende? Como é que as pessoas de algumas igrejas invertem completamente a lógica, a ordem da Escritura?
Então, Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16, encontramos a narrativa da cura de um leproso. Vários leprosos foram curados. Dentro do contexto de Israel, ou do povo judeu, a lepra também era a manifestação de alguém que estava em desobediência contra Deus. Então, aquela pessoa estava leprosa porque ela estava em pecado. E foi o que o Rafael disse agora de manhã. Em algumas igrejas, quando as pessoas se apresentam diante do altar para invocar a cura, quando elas são curadas, eu acredito que existe cura, porque Deus é Deus, e não tem como você colocar Deus numa caixa e falar que Deus não... Deus é Deus, Ele é soberano. Eu acredito que existe cura, sim. Mas aqueles que não recebem a cura, é apontado para eles um problema. Você não recebeu a cura porque você não creu. Você ou está em pecado, ou a sua fé é muito pequenininha para você crer. Em nenhum ponto da Escritura, você vai ver Cristo propondo isso para qualquer um que ele recebeu a cura dele. Deixa eu medir a sua fé para ver se você tem como ser curado ou não. Não existe isso na Escritura, porque é o poder, o milagre operado por Deus, que é Deus. É por isso que a Escritura diz que aquilo que é impossível para os homens, não é impossível para Deus. Então, a cura deste leproso é um testemunho claro de que Jesus veio restaurar o homem por completo. Não é só a sua enfermidade, o seu corpo físico. Jesus veio para restaurar o corpo e a alma. E se você lembrar, e eu sei que você vai lembrar, e você sabe, que este corpo agora, que a Bíblia diz que é um corpo corrompido, que o pecado opera neste corpo aqui, no meu, e eu tenho certeza que no seu também, que nós lutamos desesperadamente contra este pecado que tenazmente nos assedia. Na consumação de todas as coisas, nós seremos transformados. Este corpo vai ser restaurado. Eu passarei pelo milagre da glorificação em você também. E não mais enfermidade. Nada vai ter poder sobre o nosso corpo físico, porque este poder, ou este milagre, será realizado por Jesus. Então, você vai perceber que tudo aponta para o Deus poderoso. Outro embate, e que aqui nós também vamos entender, é que Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29, narram um texto muito interessante. Jesus, ele sobe ao monte com 3 discípulos. Pedro, quem mais? Tiago e João. O chamado Monte da Transfiguração. Diz que Jesus está lá com eles, num bate-papo, e diz que de repente, Jesus se manifesta em glória, diante daqueles 3 homens. Eles contemplam a mesma glória que Salomão contemplou dentro do templo. A mesma glória que Isaías contempla no capítulo 6, quando ele diz que ele estava na morte do rei Ezequias, Uzias. Eu fui ao templo orar, e quando eu estava orando, a glória de Deus encheu o templo. E aquela manifestação que o povo viu lá no monte Sinai, a manifestação visível da glória de Deus. E aí, aqueles homens ficam tão estupefatos, atônitos com aquilo que eles estão vendo. Jesus se transfigura, ele se apresenta da forma como ele é realmente Deus, de fato e verdade, e eles ficam tão atordoados que eles dizem: o céu é aqui mesmo, então fiquemos nós aqui, quem está lá embaixo é que se dane. Só que lá embaixo estavam os outros apóstolos. Sabe o que estava acontecendo lá embaixo? Os apóstolos que ficaram estavam tentando expulsar o demônio de um jovem e não conseguiram. Quando eles chegam lá, o pai do menino está desesperado, porque aquele demônio pegava aquele menino, lançava na água, lançava no fogo. Aquele menino ficava completamente machucado quando aquele demônio se manifestava. E quando Jesus chega, aquele pai implora a Cristo para que Jesus pudesse libertar o seu filho daquele demônio.
E Jesus dirige aos discípulos e diz: por que é que vocês não conseguiram expulsar o demônio? Vocês já pararam para perguntar por que eles não conseguiram? Jesus diz no texto: sabe por que vocês não conseguiram? Porque vocês têm uma fé muito pequena. Além disso, vocês não se prepararam devidamente para entrar neste campo de batalha, porque este tipo de demônio só com jejum e oração. Jejum e oração no nosso meio está sendo descartado, irmão. Sabe por quê? Isso é coisa de velho. Não é, dona Elza, coisa de idoso. Jejum e oração, para nós jovens, estou me colocando nessa condição de vocês, né? Não, isso é coisa ultrapassada. Então é velho, ultrapassado, descarta-se. Jesus primeiro diz para aqueles discípulos: sabe por que vocês não conseguiram expulsar o demônio? Porque vocês não creram na autoridade que eu conferi a vocês. Vocês me representam aqui. Segundo, é porque vocês não prepararam para esta batalha. E nós pensamos que ser crente, nós podemos andar de qualquer jeito, sem preocupar com nada. E é por isso que muitos são presas fáceis para o inimigo cirandar, dar rasteira e desvirtuar do caminho. Então aqui a gente percebe primeiro que Jesus, ele se coloca diante daquele demônio, ele fala para aquele demônio: sai, o demônio sai, não tem diálogo. Qual é o seu nome? Já viu em algumas igrejas que perguntam o nome, o demônio tem nome, aquele teatro todo. Jesus não tem diálogo. O único diálogo que Jesus tem é com aquele jovem que estava com uma legião de demônios sobre ele. Jesus pergunta, né, que ele diz que é legião, uma legião, e pronto, sai, não tem conversa. Aí, neste contexto, a gente tem que entender que Jesus está agindo como Deus e como homem. Onde os discípulos falaram como homem por não ter fé, Jesus como homem tem fé suficiente como homem para falar: eu sou modelo. Segundo, Jesus estava preparado para aquele confronto como homem e diz para os discípulos: eu sou modelo. Se vocês andar de conformidade que eu tenho ensinado para vocês, vocês vão sempre estar preparados para os grandes embates. Eu não sei aqui se vocês já tiveram alguma experiência com estes confrontos, mas quem já teve aqui, irmãos, e já teve confronto com algum demônio, sabe que a coisa não é nada agradável. E não tem nada de legal, de bacana, nada. Se você algum dia tiver essa experiência, e eu quero que você não tenha, mas a gente nunca sabe, esteja preparado para isso. Porque se você estiver preparado, de acordo com aquilo que a Escritura diz, você vai no nome de Jesus dizer para aquele demônio: sai, e ele vai sair. Ponto. Não tem conversa. Então aqui mais uma vez, nós vamos entender quem é que pode contra o nosso maior inimigo. Por que Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Você entende? Porque Ele é Deus, ponto final. Mas ainda há outra questão interessante, e aqui é aquele relato em Lucas, João capítulo 11, da morte de Lázaro. Se você ler aquele texto com muito cuidado, você vai perceber: poxa, eu não entendo como é que Jesus fica, recebe a notícia, o seu amigo que você ama está enfermo, enfermidade de morte. Quantos dias que Jesus demora para ir? Quantos? 3 ou 4, gente? Olha o texto. Hã? O que é que o texto fala? Vamos no texto? Olha o versículo 5. 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Vamos no texto. É 3, é 4, vamos no texto. O texto vai falar para nós: 2 dias. 4 de sepultado. Quando Jesus chegou lá, ele estava morto. Só que Jesus, ele vai avisar antes.
Por que ele não foi? Jesus ele vai falar que ele não foi antes porque naquele ato que ele já sabia o que ele ia fazer, a glória de Deus mais uma vez seria manifesta. Jesus se dirige para Betânia. Antes de chegar em Betânia, Marta vai ao seu encontro. E a fala de Marta é: Senhor. Senhor aqui é Kyrios, é Deus de fato e verdade, que é uma das formas apontada para Jesus como Deus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu sei que tu és Deus. Se eu estivesse aqui, o Senhor tinha curado ele. O Senhor curou tantos, ressuscitou tantos já. Mas Jesus diz para ela que havia algo muito maior do que a morte. E que nem ela, nem Maria, nem o próprio Lázaro haviam entendido. Que tinha um remédio para a morte. Havia uma solução para a morte. E essa solução só pode ser encontrada nele, Cristo. Por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição. Gente, quando eu leio isso, eu fico arrepiado. Diante da morte, Jesus diz: eu entendo o desespero de vocês, a dor de vocês. Ele chorou com aquela família, mas ele, Jesus, sabia: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que em mim crê, jamais morrerão. Tá, mas você vai falar: mas Lázaro está lá, enterrado, 4 dias. E Jesus sabia? Lógico. Só que quando Jesus ele chega, que ele vê aquela comoção dos amigos, o menor versículo do Novo Testamento diz: Jesus chorou. E você já perguntou por que Jesus chorou naquela condição ali? Porque ele amava Lázaro? Sim. Amava Maria? Sim. Marta? Sim. Mas Jesus chorou porque ele, como Deus Criador, que criou tudo perfeito, ele viu o estrago que a desobediência de Adão trouxe a toda a raça humana. Trouxe a morte. E Deus avisou: se você comer deste fruto, certamente vocês vão morrer. Não coma. Então Jesus, como Deus, ele chama Lázaro diante daquela realidade da morte, e ele ressuscita Lázaro naquele momento. Talvez você possa ficar feliz de saber que você agora já foi contemplado com essa ressurreição. Estávamos mortos e ele nos deu vida, verdade? Ok? Não é isso? Só isso seria suficiente para a gente ser grato a Deus. Mas essa ressurreição, ela também tem um alcance lá. Já somos e fomos ressuscitados, agora, tirados do domínio da morte, mas vai chegar um dia em que nós vamos bradar como Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte, por quem? Pelo Deus encarnado na cruz do Calvário, e nunca mais passaremos por ela. E aqueles que morrer como Lázaro morreu, e que nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte e arrebate a gente, nós iremos para o pó, e o pó vai nos devolver de acordo com o poder e a fala de Cristo, e todos serão ressuscitados, e viverão para todo o sempre. É por isso que nós devemos, irmãos, acreditar, de fato e de verdade, que diante de todos os milagres, nós estamos diante de um Deus que veio para cumprir a missão que foi dada a ele. Então, na conclusão, nós podemos finalmente dizer que diante de tantos milagres realizados por Cristo, o que de fato desfrutaremos ou já desfrutamos. Primeiro, que na glória beberemos do fruto da videira com o Senhor. Lembra que Jesus diz nos textos da Santa Ceia: não beberei de novo, ou não beberei mais o fruto desta vide ou da videira, até aquele dia em que eu hei de beber convosco. Aonde? No reino do meu Pai. Entende? Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando isso agora e aguardando o futuro, né, que vai chegar. Seremos alimentados por Ele no corpo e na alma.
Veremos Deus na face de Cristo como Ele jamais foi visto antes. Você já parou para pensar que você vai contemplar Jesus face a face? Que você vai poder tocá-lo? Que você vai ver as marcas na mão dele? Você já parou para pensar isso? A Bíblia diz: todos nós o veremos face a face. Todos nós o veremos. Não veremos o Pai e não o Espírito Santo, porque são espíritos. Mas Cristo ainda continua encarnado com o corpo glorificado. Então, Cristo não é conto da carochinha. Cristo não é uma narrativa da Disney, nem da Marvel. Ele é Deus de fato e de verdade. E eu tenho certeza que mesmo lá, Ele vai falar: vem cá, Tomé. Vem cá, Tomé. Você só vai crer se você tocar. Vem cá, toca em mim então, aqui, ó. Nós teremos este privilégio de ouvi-lo face a face, para todo sempre. Seremos limpos de toda a corrupção, seremos mais do que vencedores sobre principados e potestades, e receberemos a ressurreição gloriosa do corpo. Todas as vezes que você lê um milagre de Jesus, lembra que há algo muito mais grandioso para o fim. E aí, nós vamos encerrar agora. Apocalipse, abre aí. Lembra do Caná o milagre em Caná da Galileia? Apocalipse 22. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aí. A partir do versículo de número 14. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu achar o texto aqui primeiro, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui no... Aqui, não, 21, de 1 a 3. Por isso que tem que ter a anotação de referência, senão a gente erra. 21, de 1 a 3 primeiro. E vi no céu, e vi novo céu e nova terra. Por que você verá novo céu e nova terra? Porque tudo isso aqui vai ser restaurado. Tudo. Tudo que foi atingido pelo pecado. Pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escrevo, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. 22. Capítulo 22, versículo 17. Diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Mais uma vez, 22, 17. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Tudo realizado aqui por Cristo, nos seus atos miraculosos, apontavam para Ele na cruz, na consumação de todas as coisas. Este é o Deus que você serve. É o Deus que eu sirvo. E é isso que nós precisamos guardar no coração, porque isso é suficiente para todas as demandas diárias da nossa vida. Vamos orar?
Ó Deus, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer-te por este tempo aqui na tua casa, de reflexão na tua palavra. E agradecer-te pelo o maior milagre que o Senhor operou em nosso favor, que foi a salvação dada a nós gratuitamente, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque, por meio deste ato único, poderoso o suficiente, foi garantido a nós, ó Deus, a morada eterna no céu, contigo para todo sempre. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.